19h20, já está ao vivo. Já estamos aqui. Vamos nos aproximar todos. Chegar juntinhos. Cadê Adriano? Vem, meu bem. Bilal, se você deseja dizer umas palavras introdutórias, depois eu falo. Ahora eso. Arreglando un momento. Mete abi. Abi gelsene abi yanına pay yanına. Traduz aí, Caio. Você pode dizer uma palavra introdutória, depois eu falo. Explicar onde eles estão. Agora estamos no Hipódromo Romano. Na frente temos o Museu Ibrahim Pasha. Ibrahim Pasha é o nome grande visir o Templo Solimã. Ele que morou no século XVI. Se você quiser conhecer a história muçulmana, é o melhor lugar para conhecer esse museu. Mostra lá, quando ele apontar, vira. Esse museu, essa construção, Palácio do Grande Vizir, o século XVI. Aqui temos a história Maomé, os califas e as nómadas islâmicas, as relíquias que temos. Melhor lugar para conhecer o mundo muçulmano. E também temos a coleção tapete turco. Na frente temos a Mesquita Azul. A mesquita, o nome da mesquita Sultan Ahmed. A mesquita século XVII. A mesquita, a decoração da mesquita com azulejos. A mesquita 1609-1616. Demorou 7 anos a construção da mesquita. A mesquita que fica perto Santa Sofia, mas como falei antes, a mesquita mais importante para nós, a mesquita Solimã. Vamos entrar na mesquita. Acá uma construção no século XIX, Ministério Otomano, acá. E lá temos obelisco do século X, coberto com placas para conhecer a história do Império Romano. Quando estiveram aqui cruzadas latinas, levaram para Venécia. O hipódromo que tinha, onde temos a Mesquita Azul, o Palácio Romano, e na porta principal do Palácio Romano tinha os cavalos. Cruzadas trouxeram os cavalos para Venécia. Os cavalos que estão agora na Praça São Marcos. Na entrada da igreja aqui, você precisa imaginar o Palácio Romano aqui com forma L, aqui. A Mesquita Azul, lembra que é a única mesquita que temos 6 minaretes. Minarete é o nome da torre. Agora ninguém sube em cima. Alto-falante temos agora. Mas antigamente o muezzin tinha que subir em cima para chamar oração. Porque vocês sabem que o muçulmano tem que orar 5 vezes no dia. Esse obelisco serpente, o século IV a.C., trouxeram aqui o século V depois de Cristo. Esse obelisco egípcio, o século XIV, trouxeram aqui. Acá também o século V, para conhecer a história para onde consiste terceiro obelisco. E o fundo, fonte alemã. Presente Kaiser Wilhelm II, a nosso sultão, para começar a relação entre Império Otomano e Alemanha. Lembre que na Primeira Guerra Mundial, Império Otomano e Alemanha estiveram juntos. E após, Império Otomano acabou. E Atatürk, a guerra para independizar Turquia, e fundou Nova República. O hipódromo, século II depois de Cristo, sétimo Severus. Obelisco, a dimensão do obelisco, 420 metros, 170 metros. Obelisco, a forma oval, a capacidade do obelisco, 80.000 pessoas. E lá embaixo ficava o porto da cidade de Constantinopla. Mas agora não dá para caminhar em cima do hipódromo,
Porque quando fizeram a Mesquita Azul, o chão coberto. Porque quando fizeram Santa Sofia, fizeram sobre um chão artificial. A terra subiu 7 metros. E quando fizeram a Mesquita Azul, para fazer Mesquita Azul Santa Sofia ao mesmo nível, o nível subiu também. Então não dá para caminhar, mas quando você olha os obeliscos, você dá para conhecer o chão original, que está 2 metros abaixo da terra. O obelisco, aqui temos o Templo Otomano, aqui um lugar onde andavam os cavalos, com militares. Por isso aqui, na entrada da Mesquita Azul, tem cadeira. Não dá para entrar com cavalos. Tem que descer, entrar a pé a mesquita. E quando era tempo otomano, aqui para a festa, para a circuncisão, aqui festa, terça-feira vai começar, a festa de sacrifício, onde aqui trazem aqui ovelhas, vacas, o sacrifício e após a mesquita. Porque muçulmano reza 5 vezes no dia, mas o primeiro dia da festa precisa rezar 6 vezes. 6 vezes. O seu hipódromo, agora hipódromo, um ponto turístico. Mas Istambul, 300 metros. Dá para conhecer o hipódromo romano, dá para conhecer a mesquita otomana e dá para conhecer a igreja Santa Sofia bizantina. Porque Istambul, romano, bizantino, otomano. Uma cidade do século IV, única cidade capital do Império Romano, bizantino e otomano. Aqui dá para ficar um dia e meio. Porque nós temos aqui 4 mesquitas lá embaixo. Nós temos aqui o museu, arte islâmica. Nós temos a Mesquita Azul. Nós temos lá embaixo o Museu dos Mosaicos. Nós temos Santa Sofia, nós temos a cisterna bizantina, o depósito de água, o século VI. Nós temos o Palácio do Teatro, nós temos o Museu Arqueológico, nós temos o harém do Palácio. Se você quiser conhecer tudo, precisa um dia e meio só caminhando abaixo. E Grande Bazar, lembra que fica. Depois vamos entrar. Gente querida, vocês estão todos me ouvindo bem? Sim. Não preciso erguer a voz. E não é a primeira vez que nós iniciamos a nossa viagem aqui no hipódromo. E a razão é por causa desses marcos simbólicos e civilizatórios. Vocês acabaram de ouvir sucintamente a respeito. Imaginar que aquele obelisco veio do Egito para cá, em barco, que ele tinha 60 metros de altura, mas não coube no barco. Então ele foi cortado para o barco poder, para o navio poder trazer. E ele está aí com histórias e histórias e histórias que fazem a nossa história no Brasil se transformar em meia hora de acontecimentos. De modo que tudo que nós temos aqui à volta traz um testemunho da história do mundo ocidental e do grande desenvolvimento do mundo oriental. O que nós temos em Istambul é uma convergência, é uma ligação entre culturas, continentes, percepções diferentes da vida. Para nós que estamos aqui, a maioria aqui, ou todos nós praticamente nos confessamos cristãos, cabe uma pergunta. A pergunta é, quando você diz que é cristão, a que você está se referindo? A maioria de nós provavelmente diga, eu sou cristão porque eu creio em Cristo. E originalmente é daí que decorre a expressão cristão, mencionada pela primeira vez no Novo Testamento através do apóstolo Pedro.
que disse: se alguém sofre por ser cristão, regozije-se e sofra e honre a Deus com esse nome. O Pedro, quando usou essa expressão e ele não a inventou, ele só a repercutiu, ele estava falando de algo que soava como um palavrão. Hoje, para nós, ser cristão é uma coisa honrosa, mas no primeiro século, ser cristão era como você designar alguém da pior maneira possível. Era um achaque, era uma opressão, era um bullying, era uma diminuição, era uma redução do indivíduo como cidadão na sociedade, até porque os cristãos, na sua esmagadora maioria, eram escravos ou pessoas de baixo nível social. Então, quando se fazia uma referência ao cristão, se estava, e não quero que ninguém mencione nada semelhante, mas imagine qual é o pior estigma que você traz na mente para designar um determinado grupo. E era assim, e Pedro está dizendo: se a designação é esta, e se vocês sofrem esse bullying, e a palavra bullying é leve para caracterizar o que acontecia com eles, Pedro diz: honre a Deus com esse nome, não se envergonhe. Assuma os padecimentos de Jesus. Para entender bem o que eu estou dizendo, você tem que reler a primeira epístola de Pedro, onde todo o sentido da epístola é esse: não tenham medo do sofrimento, não se encolham, não se sintam abandonados, é assim mesmo, faz parte. Seria estranho se fosse diferente, porque nós somos, Pedro está dizendo, o povo que está vivendo a contracultura do que está estabelecido no mundo. Então, ser cristão é assumir a alternativa repudiada, mas que carrega o significado de andar com Cristo, obedecer a Cristo, não ter medo do contraditório, enfrentar o contraditório, mesmo que isso signifique a pior opressão, mas não deixe que o seu caráter seja demolido. E não se amargure. Honre a Deus com esse nome. Agora, isso é o que o Evangelho, o Novo Testamento, ensina sobre ser cristão. Só que o termo cristão foi profundamente corrompido com o passar dos anos. Quando nós chegamos aqui no IV século, quando Constantino, imperador romano, imperador de um império falido, estava se quebrando aos pedaços pelo mundo todo, com rebelião de escravos e rebelião de grupos diversos, os povos antes acachapados viram que o império foi se desgastando e enfraquecendo pela sua luxúria. Como diz o livro do Apocalipse, que foi, nós vamos depois falar disso adiante, o Apocalipse diz que Roma, que João chama de a Babilônia, se alimentava do sangue dos povos, bebia sangue dos povos. O que ele também está querendo dizer, além de que havia mortes e chacinas e dominação pesada e crucificações amedrontadoras, aquele reino de terror? Ele estava também dizendo que o que mantinha Roma era o esforço, o trabalho, o suor de pessoas de todo o império todo dominado. As nações dominadas trabalhavam para que os romanos não trabalhassem. Os romanos eram os grandes parasitas. O exército era contratado de mercenários, de modo que não havia patriotismo, não havia uma ideologia de causa. O que havia era poder e a certeza de que com aquele poder na mão eles dominariam quem eles quisessem. Eles desenvolveram
o exército mais bem organizado até então da história. Desenvolveram os equipamentos de defesa e de ataque mais sofisticados. Desenvolveram os sítios, que já havia sítios desde a antiguidade, o cercar lugares. Eles chegaram à sofisticação extrema de fazer com que ninguém aguentasse um cerco romano e viesse a se entregar. De modo que em Roma mesmo, o que havia era comer, beber, muita luxúria, muita perversão. A gente tem palavras como fornicação, está entre nós, e muitas das nossas palavras de designação pejorativa da prática sexual excessiva vêm dos romanos. Fornicação é, por exemplo, o ato de praticar o sexo encostado nos fornos, nos arcos, nas colunatas de Roma. Era todo mundo pegando todo mundo em tudo que é lugar, de dia, de noite, em pé, como quisesse. E havia uma variedade enorme de luxúria, ao mesmo tempo em que o povo era conhecido por não precisar trabalhar. Era tudo subsidiado, para que os cerca de 1 milhão de habitantes que moravam na cidade de Roma, naquela época, imaginem, há 2000 anos atrás, 1 milhão de pessoas morando numa cidade, você imagina o que isso significava, a infraestrutura que se tinha que ter, os aquedutos que tinham que alimentar para ter água nas casas, em todos os lugares. Era o primeiro mundo. Então, quando Constantino viu que esse império, que já vinha desde antes e que crescera com Júlio César, e que se expandira sempre bebendo sangue de maneira vampiresca, bebendo sangue do mundo, era tipo Roma first, Roma first, e o mundo que se acabasse. Quando Constantino viu que essa era tinha chegado ao fim, porque isso acaba, isso esgota, ninguém pode sugar o outro para sempre, sem desenvolver recursos pessoais para que o que você come e bebe seja produzido também e sobretudo por você mesmo. Ninguém vive assim dessa exploração sem que chegue a hora em que a volta disso tudo recaia de maneira esmagadora sobre o opressor. Constantino era um cara inteligente, entendeu que o mundo tinha mudado e discerniu que a grande força capilarizante do planeta era o que se chamava de o grupo dos cristãos, ou os discípulos do Cristo judeu. Eles tinham crescido em todas as esferas, especialmente entre os escravos. Eles ocuparam o espaço do culto a Mitra. Eles ocuparam espaços a cultos a deuses adorados por grupos sociais inferiores, que quando foram ouvindo de Jesus, da história de um homem humilde, nascido numa cidade mínima, que cresceu em simplicidade e pobreza, e curou e fez o bem, e tocava as pessoas, e elas eram alteradas, que disse palavras que contrariavam todo o significado da interpretação do mundo. Eles disseram, é esse aí que nos serve. Isso cresceu, se alastrou como fogo no milharal. E o Constantino viu que a única força gregária em todo o Império Romano era a dos cristãos. Bom, a história de que ele vem, vai para a guerra, vê um sinal no céu, uma cruz, e com a certeza no coração de que com aquele símbolo ele venceria, isso faz parte da mitologia. Na realidade, ele tinha um escriba chamado Lactâncio, que era um cristão até então muito consagrado, usando as expressões da gente. Só que o Lactâncio, que ficava ali escrevendo tudo o que o imperador mandava, fazendo as cartas e as anotações, ficou íntimo dele.
E o Constantino chegou a abrir o coração algumas vezes com Lactâncio. O Lactâncio disse a ele, olha, o único poder que eu sei que pode manter esse império vivo somos nós, os cristãos, que estamos espalhados do Egito à Etiópia, a qualquer outro lugar, até mesmo para além do que hoje a gente chama de Canal da Mancha. Estamos em todos os lugares. Então, por que tu não te aproximas dos cristãos? E foi aí que começou o cristianismo, que não tem a ver com Cristo, tem a ver com os cristãos. Ou seja, quando você fala, eu creio no cristianismo, do ponto de vista da história, você está dizendo, eu creio que os cristãos se tornaram um poder que dominou o mundo sob a égide de Constantino. Mas você não está dizendo, quando diz eu sou cristão, eu creio no Evangelho. Quando você diz hoje em dia eu creio no cristianismo, você não está dizendo eu creio no Evangelho, porque o que se caracterizou com Constantino é que o Evangelho virou a antítese do que o cristianismo estabeleceu. Nós estamos vivendo e sempre estaremos vivendo, enquanto houver mundo, períodos de transição do tipo Constantino cooptando cristãos ou cooptando discípulos. Só que hoje, por exemplo, por que a lira turca caiu 40%, se desvalorizou 40% em 2 semanas? Por causa de uma ação constantiniana, por causa de uma ação em favor do cristianismo americano. Porque não faz nenhum sentido você dizer que porque tem um pastor preso aqui, você tem que abafar, estrangular um país inteiro. Olha em volta. O que essas pessoas têm a ver com isso? Mas é no bolso delas, é na comida delas, é na família delas que o estrangulamento, o mata-leão, está sendo apertado. Sempre foi assim, a gente só está vendo de novo repetições e repetições. Quanto mais você estuda a história, você vê que no ocidente da Terra, de Constantino para cá, o fluxo foi sempre esse. Então, olha só, Constantino ouviu Lactâncio e chamou os bispos. Bispo naquele tempo não era esse cara que anda com uma roupa diferente, com mitras na cabeça, com aparatos. Era você, Bispo Joel Camilo. Quem é o bispo? O bispo significa supervisor. Era só um indivíduo que supervisionava um grupo de pequenas comunidades, a maioria delas com 20, 30, 40 pessoas, funcionavam nos pátios das casas ou no interior de determinadas casas. Era assim que era. Até Constantino, o povo do Evangelho nunca construiu um prédio para adoração. No máximo eles aproveitavam lugares para se reunir onde havia um espaço e a franquia para que isso acontecesse, o que era raro. A maioria das vezes era no interior das casas, com portas e janelas fechadas. De repente, o bispo Joel Camilo é chamado, juntamente com ele os outros bispos de volta da cidade foram chegando, e o imperador disse, olha, vocês são extraordinários. E eles não sabiam nem porquê, mas acharam-se o máximo. E Constantino disse, olha, minha missão é fazer de vocês great. Eu vou fazer de vocês um povo grande outra vez. Aí começou a dar isenção de impostos, doação de terras. A mãe dele, Helena, chamada de Santa Helena, saiu rodando o mundo, construindo monastérios, igrejas, templos, todos com arquitetura de estilo romano, a semelhança dos templos dedicados aos deuses greco-romanos. Foi fazendo isso
pelo Egito, em Israel, foi à Basílica do Santo Sepulcro, lugar onde diziam foi aqui que ele morreu, ergueu aquela basílica escura. E foi fazendo isso em todos os lugares do mundo. E os cristãos foram se transformando nos cristãos. Porque, além disso, houve um estímulo para que todos os membros da população, todos os cidadãos que quisessem ter diminuição de impostos ou isenção de impostos, se batizassem. Então imagina a fila para batismo. A questão era econômica. Vamos nos tornar cristãos porque a gente paga menos imposto. E se nós formos bispos ou presbíteros, ou tivermos alguma função ministerial no grupo, nós somos até isentos e recebemos estímulo financeiro. Quanto tempo vocês acham que isso levou para corromper tudo? Isso acaba, corrompe de um ano para o outro. Em 5 anos você já nem reconhece mais o que significava ser irmão daquele pobre, porque está todo mundo andando agora com liteira, com todos os aparatos. Quanto mais bispo você fosse, mais exaltado no grupo você seria. Não levou muito tempo. O grupo chamado até então de cristão por causa de Cristo passou a ser chamado de cristão por causa de Constantino e surgiu o que nós chamamos de cristianismo. Cristianismo é um sistema. Todos os ismos são sistemas. Porque até então a fé em Jesus não tinha nenhum sistema. Nenhum sistema. Mas foi com Constantino que começaram a surgir os concílios convocados por ele. Ele era o superior do concílio. Embora ele só tenha se batizado na véspera da morte. Porque ele queria deixar uma porta aberta de diálogo com os pagãos dos outros grupos. Então ele favorecia os cristãos, mas ele mesmo dizia, não, eu não sou batizado. Ele matou pessoas durante esse período, assassinou o cunhado, eliminou pessoas que eram um risco à supremacia dele na corte imediata, com a presença de bispos agora dentro da corte. Foi vaticanizando o processo, chamou alguns concílios para se reunirem e definirem quem era Deus. Ali é que Deus começou a ser objeto de anatomia teológica. Aí definiram quem era a Trindade, como é que deveria ser o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Fizeram essa configuração anatômica de Deus, discutiram a natureza de Jesus, se ele era só homem, tomado por um poder celestial incomparável, se ele era só Deus, aí nesse caso ele não era uma encarnação, ele era uma aparência, ou se ele era Deus no homem. Aí chegaram à conclusão de que de fato ele era Deus de Deus e era plenamente homem, plenamente divino. Amém. Daí em diante, começaram a desenvolver os códigos de regras morais para serem aplicados veementemente a pedido dos bispos e começa também todo o processo de arrecadação em grande escala, conforme nunca mais deixou de ter. E a grande glória desse povo, que antes se gloriava em sofrer por amor a Cristo, agora eram os prédios, os obeliscos, as torres, tudo aquilo que se fazia, que se consagrava ao nome de Cristo. Embora o nome de Cristo, na realidade, fosse uma fachada para o grande culto, a grandeza de um imperador que, de maneira extremamente, eu diria, conveniente, passou a ser chamado de o 13º apóstolo de Cristo.
era o título de Constantino, o 13º apóstolo de Cristo. Aí, meu Deus, a coisa virou o que a gente tem até hoje. Até hoje. Só foi piorando com a obrigação da absorção da entrada dos cidadãos romanos do Império na fé cristã, na religião, porque até então o Evangelho era uma prática de fé, aí passou a ser, com o cristianismo, uma religião. Com a entrada de todos para dentro dessa religião, para terem os benefícios conferidos pelo imperador, vieram pessoas com todas as práticas. De modo que eles foram fazendo um sincretismo, fazendo substituições de figuras que tinham grandeza no mundo pagão, foram substituídas agora pelos cristãos. Aí Pedro se transformou no maior de todos, uma espécie de Zeus no panteão do cristianismo, seguido de perto por Paulo, que estava ali, e os demais apóstolos. Não foi ainda aí que Maria foi alçada ao papel que ela ganhou depois. Isso é bem lento. Mas já depois do quarto século, começou a haver uma espécie de culto, folk religion, à figura de Maria. Ela foi devagar começando a ser alçada a um nível superior, porque não era possível que se tivesse uma fé sem figuras femininas, como no mundo grego, no mundo romano, havia muitas deusas importantes. O Egito teve uma influência enorme em tudo isso. Se precisava de uma Ísis, se precisava de uma rainha do céu. Então isso foi devagar crescendo, a ponto de que na Idade Média isso já era um conflito enorme. E inclusive chegou a ser um dos pontos de provocação extrema para a reforma protestante. Embora oficialmente Maria só tenha sido guindada, a palavra é guindada, não foi a assunção, foi o guindamento de Maria a essa posição sublime, já no século XVII da nossa era, que isso foi oficialmente decretado e canonizado. Então, quando a gente ouve falar de cristianismo, você preste atenção, você está falando só de um fenômeno histórico, político, econômico, geográfico. Nada além disso. Você está falando de um principado e de uma potestade. Nada além disso. O Evangelho não guarda nenhuma relação com isto. De modo que alguém pode de longe me olhar e dizer: ali está um solitário radical. Eu, com muita alegria, continuo a sofrer por causa do nome de Cristo. E não tenho a menor vocação, nunca tive, para me entregar a qualquer que tenha sido o fascínio, ou seja, o fascínio do cristianismo, em momento algum, e muito menos no dia de hoje. Quanto mais velho eu fico, mais radical nessa consciência eu me torno. O cristianismo não traz nenhuma esperança para o mundo, como não trouxe. As grandes guerras do Ocidente nos últimos 1700 anos aconteceram por causa do cristianismo. Cristianismo contra o islamismo, cristianismo contra povos orientais, o cristianismo contra si mesmo, reinos cristãos contra reinos cristãos. Tudo tem a ver com dominação, controle e poder. É só um pretexto em nome do Deus do Ocidente para se fazer essas guerras doentes. E a maioria foi criada nisso, você cresceu nisso, você foi batizado pequenininho, te batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi crismado, se você é católico, se é protestante,
foi batizado na infância, se é evangélico de natureza mais pentecostal, foi batizado na adolescência ou na juventude, ou quando quer que tenha se convertido, mas a gente já nasce com um olhar pronto. E tudo que não pareça com aquele olhar, a gente chama de heresia, paganismo e pecado. E a gente vai à guerra por causa desse olhar. Por exemplo, as eleições no Brasil. O que a gente está vendo? Eu vejo uma guerra extrema do cristianismo contra o secularismo, assim chamado político, e contra o evangelho. Você tem, por exemplo, uma pessoa que não é filha do cristianismo, que não adora o cristianismo, mas que é do evangelho, é massacrada pelas forças do cristianismo. É tratada como herege, isto, aquilo outro. O que é, para quem quer que enxergue, é óbvio. Mas para a grande maioria não tem nada de óbvio. A maioria se levanta e diz, é isto mesmo que precisamos fazer. Nós precisamos de um governo cristão. De onde vem essa história de um governo cristão? Vem daqui, de Constantino, de Constantinopla, do cristianismo. É o cristianismo que quer um imperador cristão, um presidente cristão, um rei cristão. É o cristianismo que quer uma teocracia, um comando de cima para baixo, fazendo com que quem quer que, por adesão espontânea, não creia naquilo, seja forçado a assumir aqueles padrões, porque essa é a doença que nos contagiou desde então. Nós somos todos pessoas intoxicadas. Para alguns de vocês, o que eu estou falando aqui, sou estranho. Para outros que estão me vendo ali na live, no Brasil, estão vendo de madrugada, os que estão acordados, a maioria vai ver quando acordar mais tarde. Também, para muitos é um choque. Agora, à medida em que a viagem transcorrer, vocês vão vendo que eu só estou dizendo de maneira simplificada o óbvio. Se você procurar, por exemplo, no meu canal no YouTube ou no portal Caifado, ali naquela lupazinha, escrever cristianismo, você vai ter coisas muito mais amplas ditas por mim, com muito mais historicidade do que aqui no hipódromo de Istambul a gente consegue dizer. Mas para mim é fundamental que esta viagem comece com esta compreensão e que a gente caia em si e perceba que nós estamos todos, a maior parte do tempo, servindo a uma corrupção do Evangelho. Algo que é uma corrupção tão extrema do Evangelho que não suporta o anúncio mais simples e a explanação mais simples do significado do que seja ser cristão segundo o Evangelho e não ser cristão segundo o cristianismo. Eu vou parar aqui agora, a gente vai seguir, mas nós vamos falando e temos muitos dias para conversarmos a respeito, não só desses assuntos, porque a nossa viagem temática vai começar no Monte Ararat, do dilúvio ao Apocalipse. Mas não dá para estar aqui, neste lugar, sem trazer esse assunto ao nosso pensamento e à nossa reflexão. Tá bom? Vamos em frente então, minha gente. História da igreja. É. Que teve aí no período de conversão a espada, né? Que o Roma viu que era um bom negócio. É. Vamos botar esses cristãos para se converter. Muita gente morreu aqui nessa praça. Muita. O meu não tá funcionando, ele tá fazendo. E ele estava dizendo que de uma única vez foram decapitadas 30 mil pessoas aqui onde a gente está. Cabeças. Tchap, tchap, tchap. Tudo baseado em nome da religião, mas por causa de poder. Só isso.
E aí? O pessoal aqui filmando. Ô Jack, nós vamos disponibilizar isso tudo pra turma depois, né? Tudo em HD, qualidade, alto nível. Aguardem o que espera pra vocês, hein? Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui, ó. Olha só um pouquinho aqui, ó. Essa aqui é a nossa líder tour, Renata. Bom dia, boa madrugada pra vocês. Brasil, Brasil! Família brasileira. Ah, então o pessoal ouvir aí. Caio. Esse é o tio Zé Wilson falou. Oi? 60 metros de Valeu. Caio, para quem não pôde estar nessa viagem, fale sobre a viagem do ano que vem para Israel, para quem quiser poder entrar no viagemcomcaio.com. Já tem os 2 roteiros lá. Tem os 2 roteiros lá, a gente vai ter em abril 2 viagens. Uma de 8 noites, 9 noites. 10 noites. 10 noites e uma outra de 14 noites. Isso. Grupo maior, um outro roteiro. Então você entra aí no viagemcomcaio.com, os 2 roteiros estão lá. E no ano que vem de volta aqui, do dilúvio ao apocalipse. É uma coisa que eu nem comuniquei ainda ao pessoal, mas eu estou pensando em fazer 3 viagens no ano que vem, na mesma época. Porque o difícil é atravessar o oceano até aqui. Pelo menos para mim. E aí quando eu chego aqui tá tudo bem, mas a gente vai ter as 2 de Israel e vamos ter um repeteco dessa do dilúvio ao apocalipse aqui, na Turquia.